Apesar dos laços históricos que unem as gentes da Euro-região atlântica, as vicissitudes da política mantiveram distanciados estes dois povos, desde a declaração da independência portuguesa em 1640. Em Espanha, o apoio incondicional ao idioma castelhano na ditadura de Franco confinou o idioma galego quase exclusivamente ao âmbito rural. Mas os laços mantiveram-se através das relações pessoais e mesmo como reflexão de oposição à cultura oficial e às tendências políticas da altura. Autores de ambos os lados do Minho encontraram refúgio ao atravessar a fronteira para expressar os seus sentimentos e ânsias de liberdade. É muito interessante que os portugueses já tinham conhecimento físico da Galiza e provavelmente os galegos do norte de Portugal. Agora, o que talvez tivesse sido novo nessa aproximação é aquilo que eu poderei dizer, um sentido de pertença de um território alargado. Ou seja, qualquer português do norte também é um pouco galego e provavelmente os galegos também se sentem um pouco portugueses do norte. E essa noção tem uma relação importante com a identidade. En Portugal non é o mesmo ser do norte que do sur do Douro, non? A xente do norte son galegos de Portugal, como nós somos galegos de España, todos galegos. E non me quero por nostálxico, pero é un feito que ao largo da historia os galegos sempre quixeron pertencer a Portugal. A cultura reflete os sinais de identidade de qualquer comunidade. No caso da Galiza e do norte de Portugal, possuem tantos pontos em comum que o difícil é encontrar diferenças. Uma aproximação que é espontânea, é simples, é imediata e por isso eu destacaria a aproximação do ponto de vista cultural. É a mais simples de todas porque é aquela mais fácil, é a mais espontânea. Exemplo desta aproximação é a Agenda Cultural, editada pelo Eixo Atlântico, com o apoio e reconhecimento especial da União Europeia. Pela primeira vez é exibida toda a oferta cultural da Euro-região numa publicação. O português e o galego têm uma raiz comum, o latim. Durante a Idade Média eram a mesma língua, o galaico-português. Mesmo que tenham evoluído ao longo da história, ainda conservam laços de proximidade. O galego converteu-se numa ponte entre dois mundos, o português e o castelhano, que são dois dos idiomas mais falados no mundo. Temos um idioma casi igual, temos umas costumbres muito parecidas e a história, pues para que decirlo, ¿no? Incluso en Galicia hai persoas que defenden que o idioma debe ser o galego-portugués. A língua galega e a língua portuguesa naceron efectivamente nesta zona noroeste da Península Ibérica, o que sería a Galiza e o norte de Portugal. Entón, e o movimento das linguas non é de sur para norte, é o contrario, de norte para sur. A lingua que naceu aquí neste noroeste peninsular foi a que se estendeu e chegou até Faro. E depois, máis tarde, Mozambique, Guiné, Angola, Cabo Verde, Brasil, etc. Ti sabes algunha cousa que che teña que non che importa que se diga, claro. As instituições apostam no fortalecimento dos elementos comuns da língua, como base para o desenvolvimento da Euro-região. Os defensores máximos do tesouro linguístico são a Real Academia Galega e, do lado português, o Instituto Camões, que recebeu o Prémio Príncipe das Astúrias pelo ensino da língua, tradição literária e artística e valores éticos e humanísticos. O Instituto Camões ten a súa sede en Galicia aquí. Neste edificio, a Casa Arines é o máis antigo do casco vello de Vigo. En 1998, o Concello cedeullo ao Estado portugués para que proseguese coa súa labor de difusión da cultura portuguesa. Este organismo do governo português conta com 84 centros espalhados por todo o mundo, mas a Galiza é um caso especial. Podemos refletir sobre estas coisas, não existe. A proximidade das línguas é de tal forma grande que há que haver não podemos considerar nunca a Galiza como uma região dita estrangeira. É por vezes ofensivo considerar na Galiza o ensino de português uma língua estrangeira, dadas as suas especificidades e semelhanças.
A Galiza também divulga a sua língua. Falo através do Centro de Estudos Galegos, que tem sedes em vários países e, claro, também em Portugal, com presença em Braga, Lisboa e Faro. Esta é a sede de Braga. Aqui dão-se aulas de língua, cultura e literatura galegas a alunos portugueses. Chegan aquí e encontranse cunha realidade que por veces nen soñaban, non? E ven que cousas propias da súa cultura, sobre todo aqueles alumnos que son do norte, cousas propias da súa cultura que tamén existen dentro do Estado español, por veces dan situacións de unha especie de choque, non? É dicir, non estaba esperando isto, non? E é simpático ver a reacción e como eles se van reencontrando a sí mesmos, non? Ao ver que cousas que lles son propias, moi propias, non? Como poden ser cuestións de festas, de tradicións, de formas de falar, de palabras que aquí son como feas, non? O iso de boi, vaca, non? E eu digo boi, vaca en clase e eles rin, porque para eles soa feo, non? Entón como que se reencontran, é moi interesante ver ese tipo de reaccións. Atenuar a distância marcada pela história entre as duas comunidades é a missão dos defensores de uma cultura comum. É o caso da livraria Andel, em Vigo, que desde 1997 se especializou em literatura galega e portuguesa e que hoje vende a todo o mundo através da internet. Vendo as dificultades que o libro galego tiña fora dos cauces xa máis tradicionais. Entón pensamos en facer un catálogo en liña, un catálogo virtual de todo o libro venal, todo o libro vivo das editoras galegas, non? Porque sabíamos que, desgraciadamente, o libro galego non tiña a trascendencia que, por a súa calidade en si mesma, debía merecer. Um dos maiores acontecimentos culturais dos últimos anos dentro da Euro-região foi a candidatura do Património Imaterial para conseguir o reconhecimento de obra mestra da humanidade pela Unesco. Esta candidatura, apoiada por mais de 30 instituições de ambos os países, foi uma iniciativa da Associação Pedagógica Ponte nas Ondas, apoiada pela rede de escolas da Unesco, pelo Eixo Atlântico e pela Comunidade de Trabalho Galiza Norte de Portugal. Ponte nas Ondas é uma experiência única nos meios de comunicação da Euro-região Galiza Norte de Portugal. Trata-se de uma jornada anual de rádio elaborada pelos alunos de mais de 40 escolas da zona. Ao longo do curso, os estudantes, coordenados pelos professores, elaboram os seus respectivos programas de rádio, que serão transmitidos em direto a partir de vários estúdios em emissoras de ambas as regiões. Nasceu em 1995, coincidindo com a inauguração da ponte entre Salvaterra do Minho e Monção. Bom dia, Monção e Condado. Encontramos-nos na Casa da Cultura de Salvaterra nos 90.6 FM. Mais de meia centena de escolas participaram nestas jornadas. Através da internet e videoconferências participam também escolas de outros países. Unha experiencia case local, pois pasamos a ter hoxe unha experiencia de comunicación que chega ao Brasil, chega a Europa, que foi recoñecida precisamente por un organismo da Unión Europea como un modelo de boas prácticas. Há coisa de uns 20 anos, talvez, fizeram-se experiências, por exemplo, do ensino da literatura medieval, intercambiando professores. Os professores portugueses aqui de Valença foram dar a TUI as classes que diziam respeito à literatura medieval, enquanto que os professores galegos as davam deste lado, tentando assim demonstrar aos alunos que havia aí uma cultura medieval comum. No fundo, agora o que fizemos foi dar um passo maior, um passo mais à frente e dizer a nossa cultura comum não parou na Idade Média, a nossa cultura comum, graças a muitos esforços, tem-se mantido e está aí, ainda no século XX, continua comum e partilhada. Oye, ¿queréis
enviar algún saludo desde el programa Ponte nas Ondas a los oyentes de la cadena SER. En este momento estamos emitiendo conjuntamente la cadena. Jornalistas portugueses e espanhóis como Iñaki Gabilondo, Júlia Otero e Diamantino José emitiram em direto através dos seus conhecidos programas de rádio. Nesta altura estamos em simultâneo com a Rádio Municipal de Tui, Rádio Ecos da... Personagens do mundo da cultura e das artes como Caetano Veloso, o Chia e Dulce Pontes foram entrevistados em Ponte nas Ondas. Estar perto de vocês assim mais vezes e presente. Ponte nas Ondas pretende ser uma ponte de comunicação entre professores e adolescentes das duas margens do Minho. O resultado deste trabalho é este DVD, gravado na ponte entre Tui e Valença do Minho. O facto de existirem tantos elementos culturais comuns provém não só da proximidade, mas também de certas tradições que se mantiveram impermeáveis com o passar do tempo. A cultura oral conservou esse legado. Começa no idioma e estende-se a todos os campos da sabedoria popular. Transmitiu-se de pais para filhos ininterruptamente. A tradição oral conservou a música, os costumes, os rituais, as artes culinárias, o artesanato e as festas populares. O que sempre permaneceu inalterable foi ese patrimonio común que existe entre Galiza e o norte de Portugal, sobre todo, non? Os cantares, as danzas, as lendas, os contos, incluso a lingua, non? Ainda que se foi transformando. Por lo tanto, eu sinto que pertenzo a ese mundo, non? Sinto que o río Miño non é unha fronteira real, é un río que debe unir Galiza e Portugal, porque eu creo que ese ademais é algo como natural para nós, os galegos. Os festivais de música são um dos principais veículos utilizados para a transmissão deste património às novas gerações. O folclore é unha parte máis dun xeito de vivir. E a través da música, pois o que estamos a ver é que os xeitos de vida tradicionais son os mesmos ciclo do ano, o mesmo ciclo de labor, de vida, de traballo, os ciclos de Nadal, todo eso é o mesmo. Estaremos juntos, separados como amantes, nesta viagem com água sem retorno, entre as queimadas, vento norte viajante, é o cacimbo africano Moçambique. Eu sinto como quando partilho com colegas e músicos portugueses. Há uma aprendizagem constante com outros músicos, com outros cantores. E o que eu vejo das músicas tradicionais, das canções de embalar, as cantigas para crianças, há canções tão próximas, é como o nosso sol, como a nossa paisagem, como a nossa gastronomia. É difícil preservar as propias tradicións. Eu non sou moi conservadora porque tamén penso que as tradicións non se poden conservar nun museo, teñen que estar vivas, a xente ten que sentilas, senón non vale de nada. Eu penso que en Galicia nestes momentos existe esa vontade e ademais a xente nova asimila moi ben a música tradicional. Nunca houve tantos gaiteiros, tantas pandereteiras, tanta xente tocando fanfona maravillosamente, violín, hai escolas de música tradicional. Estas formas de expressão, salvaguardadas pela memória coletiva dos dois povos ao longo dos séculos, constituem um tesouro para o futuro.
Uma das reivindicações culturais da Eurorregião é a necessidade de conseguir um futuro comum entre o público, as companhias e os atores de ambos os lados do Minho. Com esta mesma vocação, nasceu a Mostra de Teatro Eurorregional, a Festeixo. Criada pelo Eixo Atlântico em 1996, esta mostra de teatro tem a sua sede em Viana do Castelo. Viana do Castelo é uma espécie de pequena Avignon do Eixo Atlântico. A ideia fundamental foi de um intercâmbio cultural mais ativo e que pudesse, portanto, pôr os dois povos em contacto, pelo menos uma vez por ano, em que se conhecessem e trocassem experiências e onde pudéssemos também, nesse espaço, ter um espaço de reflexão sobre a própria atividade teatral da Galiza e do norte de Portugal. Durante a sua primeira década de vida, quase 150 companhias fizeram 180 representações perante um total de 18 mil espectadores. As companhias portuguesas e galegas coproduziram espetáculos bilingues, mas o festival alcançou tal importância que alargou os seus horizontes para incluir outras culturas e geografias, como é o caso da companhia catalã Titzina Teatro, que representou a obra Entranhas na edição Festeixo 2006. Ya te he oído. ¿Y? ¿Qué quieres que te diga? ¿Algo? Di algo. Sí, pero ¿qué tengo que decir? Pues si me quieres o no me quieres, no es tan difícil. Yo te quiero. O Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, que acolhe o Festeixo, é ícone da cultura da região. Desde a sua criação em 1885, que ali se representaram os mais importantes espetáculos de música, teatro, ópera, dança e cinema. As condições que foram encontradas em Viana do Castelo, nomeadamente o apoio do Conselho e da existência deste magnífico teatro de onde estamos a falar, que é o Teatro Sá de Miranda, possibilitou, portanto, acolher as companhias de uma forma mais rica. No domínio cultural, também Vila Real se tornou numa cidade moderna, onde os cidadãos hoje preferem viver do que numa grande cidade. Aqui têm tudo o que há numa grande cidade, o que é curioso. Querem teatro, têm teatro. Temos um teatro que é aquele que pede messas aos teatros maiores deste país. O movimento teatral na Eurorregião é muito intenso. O êxito de companhias como o Teatro do Noroeste e o Teatro de Braga são uma amostra. Mas resta ainda muito por fazer para consolidar um projeto de teatro comum. Muy bien, y si todos se tiran por el puente, tú también. ¿Y qué quieres que haga? Pues esconderte. Este é um dos fragmentos da obra A Vida como Exemplo, representada pela Companhia de Teatro de Braga, que se formou no Porto em 1984. O seu diretor é muito crítico com a atual realidade cultural e com a relação entre a Galiza e Portugal. Vamos assumir uma coisa. Não há verdadeiramente um intercâmbio sério, consistente, programado, pensado entre a Galiza e Portugal. Não há. Ora, por exemplo, se nós quisermos pensar a criação artística teatral, é impossível pensá-la de uma forma estruturada se não houver a possibilidade de cá e lá, de um lado e do outro, do rio, as pessoas poderem, de uma forma sistemática, ouvir a língua. Ai, rosas brancas das cabanas. Ai, rosas brancas, tão bonitas, tão singelas. Ai, rosas brancas das cabanas. Ai, rosas brancas das cabelas. Para conseguir essa união no mundo do teatro, é necessário começar pelos alicerces, o ensino comum. Com esse fim, nasce a Escola de Teatro e Música do Eixo Atlântico, subsidiada pela União Europeia, onde se formarão músicos e artistas e será o germen de muitos projetos culturais comuns. Existe um amplo movimento pictórico dentro da Eurorregião Atlântica. O Centro Galego de Arte Contemporânea em Santiago de Compostela e o Museu Serralves são dois dos seus expoentes máximos. O Museu Serralves é um ícone da arte contemporânea portuguesa. Este espaço harmoniza natureza e vanguarda. Localizado no Porto, possui uma grande coleção de expressões artísticas que são símbolo da modernidade da cidade e do impacto da democracia.
A história do século XX em Portugal é marcada, na verdade, pelo isolamento a que a ditadura confinou o país. Um isolamento cultural, um isolamento político e um isolamento económico. A democracia vai alterar profundamente esta situação, vai criar novas necessidades. E essa iniciativa de cidadania dos artistas subsequente à Revolução de Abril vai ter o seu eco, anos mais tarde, na criação de um projeto nacional de um museu de arte contemporânea. O sentimento de pertença a uma cultura comum explica a colaboração com artistas e museus do outro lado do Minho. O Museu Serralves desenvolve projetos em comum com o Centro Galego de Arte Contemporânea e, assim sendo, os seus visitantes são na sua maioria galegos. Em 2002, a uma distância paralela entre o Porto e Santiago de Compostela, nasce o Marco, o Museu de Arte Contemporânea de Vigo. A Eurorregião já possui uma vasta panóplia de artistas. Os seus dois principais centros de formação são as Faculdades de Belas Artes de Pontevedra e do Porto. Mas a cultura estende-se a todo o território da Eurorregião. As instituições, como o Eixo Atlântico, promovem a participação dos cidadãos e o acesso dos consumidores à arte. Para desenvolver esta ideia, criou-se a Bienal de Pintura do Eixo Atlântico, uma exposição itinerante que dá a conhecer a criação cultural de cada cidade do sistema urbano da Eurorregião. A Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira é outro dos grandes marcos culturais da Eurorregião desde 1978. Foi criada para exportar a arte portuguesa para a Europa e, sobretudo, para a Galiza. A aposta numa cultura própria da Galiza e norte de Portugal não é feita apenas pelas instituições públicas. A iniciativa privada, sobretudo as caixas, através das suas fundações, desempenham um importante papel. Neste trabalho destacam-se as 3 principais entidades de crédito galegas. Esta é a impressionante coleção da Caixa Nova, pioneira no que respeita a investir na cultura da Eurorregião. 5.000 obras de pintura, escultura e, sobretudo, gravura. Y la Caja sistemáticamente cada año compra las 30 primeras obras. Las 30 obras mejor valoradas, la Caja las incorpora a su colección. A través de este mecanismo, hoy la Caja tiene una colección de grabado que no sabe nadie, porque le vamos a dar vida propia creando unas salas solo para grabado, que luego las vamos a mover por toda Galicia con itinerancias y con unos buenos catálogos. Também a Fundação Caixa Galiza aposta na expansão da cultura galega em colaboração com as suas homólogas lusas. Hoy, no solamente desde el punto de vista industrial, sino cultural, tenemos buenas conexiones con las fundaciones portuguesas, con las Serralves, con el reciente, este auditorio que ha visto en Porto, las Sinfónicas de Galicia, que es la de Coruña, acude a Portugal. Hay como unos conciertos permanentes con las universidades del norte de Portugal, que son bastantes las que existen. O sea que está habiendo una comunicación muy fluida. Por outro lado está o Banco Pastor, que é o maior acionista da Fundação Pedro Barrier de La Maza. Fundação que tem o nome do seu promotor, o Conde de Fenosa. Este banqueiro declarou-a em 1966 sua herdeira universal. Hoje é um dos motores de progresso cultural da comunidade e acolhe exposições como a que foi dedicada à Galiza industrial. A exposición está formada, está montada en base por unha banda a fotografías, a elementos iconográficos, a textos e a un conxunto de pezas, un conxunto bastante amplio de pezas representativas dos principais sectores industriais que houve durante estes 250 anos de historia da Galiza industrial. A Eurorregião destaca-se na sétima arte. Com a Corunha como sede de produtoras cinematográficas como a Filma Nova, a Digra Filmes ou o Grupo Continental, a indústria audiovisual está a consolidar-se ano após ano. Estas empresas triunfaram com longas metragens como Mar Adentro,
o Bosque Animado e Às Segundas ao Sol. Exemplos da importância do setor audiovisual da Cornija do Noroeste Peninsular são os dois grandes festivais que se celebram no Porto e em Ourense. O Festival de Cinema Independente de Ourense nasce em 1996 para potenciar o cinema galego social e reivindicativo. Em cada edição são projetados mais de 200 audiovisuais entre documentários, curtas e longas-metragens. Desde que naceu o festival, Portugal tuvo unha importancia no elemento que non podía ser de outro xeito, non? A cercanía con Portugal e os lazos culturais que nos unen con Portugal e ca rexión norte, sobre todo, pois estuvo sempre presente desde o primeiro ano. Iso tamén se foi potenciando pouco a pouco hasta chegar a esa 7ª edición en que o festival se convertiu no foro cinematográfico do Eixo Atlántico, non? O Foro Cinematográfico do Eixo Atlântico, integrado no festival, é apoiado pela Comissão Europeia e tem como principal objetivo promover a criação cinematográfica entre a Galiza e o norte de Portugal, já que, por agora, as coproduções entre duas regiões são escassas. Mas já existem exemplos muito positivos de coprodução cinematográfica entre produtoras de ambos os lados do Minho. Por exemplo, em O Sonho de uma Noite de São João. Recentemente houve coproduções entre a Galiza e Portugal e o norte de Portugal, entre a Apia Filmes e a Digra Filmes, para a produção, por exemplo, do Sonho de uma Noite de Verão. Fantasporto 2006, 26ª edição do festival. É precisamente na fantasia e na animação que o sul da Eurorregião, em concreto o Porto, tem muito a ensinar. O Festival de Cinema Fantástico Fantasporto, criado em 1981, é um dos mais prestigiados do mundo. Coisa que o Fantasporto já não é exclusivamente, porque é neste momento um festival generalista que tem uma secção de cinema fantástico. Vincent, this is Dr. Thomas Nielsen. Aquí neste quiosco de Guimaraes, especializado en prensa internacional, hai xornais franceses, italianos, alemáns, ingleses e españois. A conexión con Galicia é el Faro de Vigo. Está El País, o Marca, o ABC e, por suposto, a prensa española do corazón. Os meios de comunicação lusos e galegos têm uma relação especial. Convivem e relacionam-se como empresas, mas ignoram a informação que se produz no outro lado da fronteira. No caso da Galiza, a maior parte da imprensa é publicada em castelhano, o que dificulta a sua expansão ao mercado português. Apesar de todas as políticas públicas para impulsionar o idioma, a língua estatal espanhola ganha a batalha. O problema máis importante é o problema da língua, no sentido de que os galegos non temos moito problema para ler o portugués, pero os portugueses teñen bastante problema para ler o español. E os medios galegos escríbense basicamente en lingua española, entonces os portugueses teñen bastante problema para ler en español. Hace falta que pase más tiempo, quizá las nuevas generaciones pues lo hagan permisible o lo hagan posible, pero estamos hablando de un horizonte a lo mejor de 15, 20, 25 años, de forma de que se instaure, se implante, se consolide, diríamos, este flujo y se haga natural. O Correio do Minho é impresso na rotativa do El Faro de Vigo, pois torna-se mais económico. Ambas as redações cedem fotografias por cortesia, mas esta colaboração empresarial não se reflete no papel, uma vez que a informação dedicada à Galiza é bastante escassa. Esa relación con el Correo do Miño no es solo exclusivamente de impresión, es una relación amistosa y una relación que pasa a ser también redaccional, ¿no? Cuando acontecen alguna noticia que pueda tener interés para el periódico de Braga, pues Faro de Vigo se la transmite, y cuando a la recíproca, cuando hay alguna noticia interesante en la ciudad de Braga, que es una de las ciudades importantes del norte de Portugal y de Portugal, pues Faro de Vigo, los redactores pues suelen pedir esas informaciones y ellos gentilmente nos las ceden. De momento no tenemos proyectos en común, sino intensificar esta relación que trasciende, porque solo, diríamos, trasciende lo comercial. Es un tema que yo
observo la prensa gallega y la prensa portuguesa y una en otra, yo no veo información en Portugal respecto a Galicia ou en Galicia respecto ao norte de Portugal. Raramente lo veo. Ainda que as televisões e as rádios da Eurorregião não prestem muita atenção às notícias do outro território, estas são, no entanto, partilhadas por todos, já que os sinais televisivos são captados em ambos os lados da fronteira. A rádio, principalmente a televisão da Galiza, eu confesso que vejo muitas vezes. Mientras se poida utilizar o que podemos chamar galego-portugués, enfim, para que non se me malinterprete en Portugal, unha lingua que un código común que se entende perfectamente tanto en Portugal como en Galicia, non hai problema ni na radio ni na televisión. Na prensa escrita é moito máis difícil. Sem um vínculo de informação próprio, falta à Eurorregião Atlântica um pilar muito importante: meios de comunicação que reflitam uma realidade comum. A unificação e o desenvolvimento cultural do Noroeste Peninsular passa pela inovação no setor audiovisual, já que o desenvolvimento de uma cultura comum foi e é o motor social da construção da Eurorregião. Do mesmo modo que a Eurorregião tenta impulsionar projetos culturais comuns, o setor turístico pretende dar uma oferta completa e variada, capaz de atrair o maior número de visitantes. Ainda que ambos os territórios possuam uma geografia muito similar e tenham partilhado durante séculos a mesma história e costumes, contam com atrações turísticas diferentes e cada um com o seu próprio encanto. A cornija leste da Península Ibérica, denominada Eurorregião Atlântica, é um tesouro turístico. É mar e ria, praia e montanha, gastronomia e termalismo, património cultural e religião, folclore e vanguarda, compras e cultura, desporto e congressos, história e futuro. Porto é coñecido en todo o mundo polo viño que leva o seu nome. Cidade con encanto, patrimonio cultural e, xunto con Santiago de Compostela, un dos enclaves turísticos máis espectaculares da Eurorregión. Pero, ademais, estas terras esconden moitos tesouros, novos termalismos, rutas descoñecidas, museos vivos e, dende logo, unha gastronomía excepcional. Santiago é uma referência religiosa por excelência e património cultural pelo seu centro histórico. A sua catedral, onde repousam os restos mortais do apóstolo São Tiago, recebeu durante mais de 11 séculos a visita de milhões de peregrinos e turistas. A cidade converteu-se num centro cultural e religioso de grande projeção internacional. No norte de Portugal, destaca-se o Porto, uma das cidades mais atrativas da Europa. É também património cultural da humanidade pelo seu centro histórico, reconhecido mundialmente pela arquitetura, azulejos e pontes sobre o Rio Douro. Milhares de viajantes chegam todos os anos para conhecer os seus monumentos e beber o famoso vinho que tem o mesmo nome da cidade e que é exportado para todo o mundo. Ambas as cidades, situadas na mesma Eurorregião, converteram-se num chamariz turístico ao longo de muitas décadas, mas agora surgem novos destinos. É o caso de Vigo, onde cada vez mais se realizam eventos internacionais, como percursos em catamarã pelos rios Minho, Sil e Douro, casas rurais, viagens originais em comboios de época recuperados, museus naturais, novas experiências gastronómicas ou termalismos emergentes que todos os dias crescem com mais força. Na Eurorregião, a água, fonte da vida, transforma-se em elemento de prazer. Os balneários, enfermarias no passado, hoje nada têm em comum com essa imagem. O desenvolvimento do termalismo nestas terras é cada vez mais importante, mas também o número de turistas que chegam para relaxar e desfrutar das suas propriedades saudáveis. Trata-se de um novo tipo de turismo que vai desde Ourense a Chaves, a capital termal. A norte de Portugal, muito perto da fronteira com Verín, brotam as águas termais mais quentes da Europa. O Spa do Imperador, nome que recebe a utilização milenária da nascente pelos romanos. Hoje, a cidade de Chaves converteu-se no motor de desenvolvimento da região.
Chaves procura hoje ter um desenvolvimento económico a partir de uma fileira fundamental que são exatamente as suas águas. As termas de Chaves, que hoje têm em média 7.000 utentes por ano, com o investimento que está a ser feito não só no balneário como na zona envolvente, procuramos em qualidade competir quer com as termas mais avançadas que há na vizinha Galiza, quer também com outras no país, nomeadamente algumas que são de natureza particular, enquanto as termas de Chaves são geridas no âmbito da Câmara Municipal de Chaves e, portanto, são públicas. A Eurorregião tem outros atrativos que a convertem num destino turístico muito especial. É evidente que a Galiza e Portugal são terras de mar com a beleza da costa atlântica. As rias altas e baixas, as praias de areia branca e limpa, até mesmo as zonas rochosas com um pôr-do-sol inigualável, atraem numerosos turistas, tanto do resto de Espanha como de outros países. É a magia das rias altas e das rias baixas, mas o interior, cercado por 1000 rios, também é desvendado ao viajante. As rotas dos rios Minho e Sil são outro atrativo turístico das regiões de Lugo e Ourense. A forma mais agradável para seguir o calmo percurso das águas é por catamarã. Partindo da barragem de Os Piares e seguindo o serpenteante curso do Minho, o viajante pode entrar no coração dos autênticos paraísos naturais. Aqui encontramos vestígios da cumplicidade entre o homem e o rio, que deu origem a autênticas expressões da cultura da água, como as represas, os moinhos e as forjas. A zona ribeirinha do curso alto dos rios Minho e Sil, até à sua confluência em Os Piares, é conhecida como Ribeira Sacra. A riqueza da flora e da fauna une-se ao património monumental. Igrejas e mosteiros são o testemunho de uma herança espiritual rica em matizes singulares e atrativos. Foram os romanos que introduziram o vinho quando se estabeleceram nestas terras para explorar as suas riquezas aquáticas. Os monges continuaram o cultivo e, abençoadas pela bondade do clima, as videiras prosperaram. Hoje, os vinhos da Ribeira Sacra gozam de denominação própria e de grande apreço entre os fãs de bom vinho. No norte de Portugal, a paisagem com os seus vales, ribeiras e terraços, com os seus bosques e prados, é outro dos elementos que impressionam o turista. Há um exemplo em Portugal muito interessante, que é o do Val do Douro. O Val do Douro é um val vinheteiro de grande tradição, enfim, já é um val que é a região demarcada desde meados do século XVIII e que tem uma grande beleza, porque é uma zona com a zona ribeirinha tem grandes declives, tem socalcos, tem terraços e, portanto, essa beleza foi invocada para pedir à Unesco que declarasse o Val do Douro como paisagem cultural património da humanidade. Esse reconhecimento foi feito há cerca de 3 anos e hoje há programas de desenvolvimento turístico ao longo do Val do Douro. Não é apenas uma paisagem deslumbrante para quem a observa deste miradouro. Os socalcos, os vinhedos, a cultura, a tradição e o rio fizeram do Douro património da humanidade, mas também são peças de um inovador projeto museológico, o Museu do Douro. Não é, no sentido tradicional, um museu como espaço fechado numa casa, numa instalação, num edifício, mas é toda a região, potencialmente é toda a região e todo um conjunto de dimensões, de aspectos da região. Por outro lado, é um museu, como museu de território, é um museu com vários núcleos que estão espalhados, que estão disseminados no território e que procuram, no fundo, afirmar diferentes valências, diferentes aspectos do território e, fundamentalmente, diferentes aspectos da construção do Douro nas suas diferentes fases, desde a criação da própria região demarcada, de que estamos agora a comemorar os 250 anos, até à atualidade.
A proximidade entre o norte de Portugal e a Galiza é também muito apreciada no facto de que cada vez mais se potenciarem acontecimentos e atrações turísticas nas quais a memória histórica da Eurorregião fica registada. É o caso do comboio Galaico Express, um antigo comboio restaurado para viajar, ao mesmo tempo que se aprende e desfruta do passado. Uma iniciativa da Associação dos Amigos da Ferrovia. O comboio sempre exerceu um grande fascínio porque é uma forma de viajar que sugere relação social, aventura e glamour, sobretudo tratando-se de comboios antigos. Este é o caso do Galaico Express, um comboio turístico que faz o seu percurso de ida e volta entre Vigo, Ourense e Monforte de Lemos. É um museu vivo onde os amigos da ferrovia partilham o seu entusiasmo por estes restos de história e cultura. Este tren é un tren que está ao alcance, este é un tren, un museo que podemos utilizarlo como tal museo e para isto podemos facelo como se nos ocurra, aí na imaginación da xente está. Este comboio, desde a locomotora até ao seu último vagão, foi restaurado no Museu Ferroviário de Monforte de Lemos. Um comboio que quer recuperar a idade dourada deste meio de transporte. Esta locomotora elétrica é inglesa, foi utilizada nos anos 50 nos comboios que transportavam carvão desde Ponferrada até aos armazéns do Porto de Vigo, na única linha eletrificada da Galiza. Atualmente o Galaico Express circula apenas em épocas estivais e ocasiões especiais, mas oferece um vasto leque de possibilidades. No Ano Santo, cerca de 5 milhões de pessoas passam por aqui, pelo Caminho de Santiago. A rota mais transitada e promovida é esta, conhecida como o Caminho Francês. Mas o turismo religioso não é apenas o Caminho de Santiago. Agora começa a ganhar força o outro caminho, o português. Estas cunchas sobre os arcos da ponte do río Lérez en Pontevedra marcan o paso do Camiño Portugués de Santiago. É máis coñecido e máis transitado o Camiño Francés, pero a gran tradición religiosa do norte de Portugal concédelle cada vez máis forza a esta ruta xacobea. Santiago de Compostela é destino religioso por excelência. Contudo, no norte de Portugal, os santuários do Sameiro e do Bom Jesus, em Braga, também são destino de devotos peregrinos, sobretudo na Semana Santa. Nossos santuários, que ficam exatamente entre dois destinos muito grandes em termos também de turismo religioso, que é Fátima e que é Santiago de Compostela. Fica o Minho com os nossos santuários, sobretudo os santuários às Nossas Senhoras, a Senhora aqui do Minho, a Senhora da Peneda, a Senhora da Aparecida, a Senhora do Sameiro, enfim, tantas que temos aqui que são também motivos de visitas e de peregrinações permanentes. O turismo religioso converteu-se numa magnífica fonte económica para a Eurorregião. No Ano Santo, a cidade recebe a visita de mais de 5 milhões de turistas. Num ano normal, chegam cerca de 3 milhões. Santiago é uma das 3 cidades santas que existem no mundo, juntamente com Roma e Jerusalém. Ter a Compostela, que é o documento que prova a realização do caminho, tem unido, desde a Idade Média, crentes de todo o mundo. Atualmente, a Via Láctea é uma das referências do turismo religioso, mas este turismo engloba muito mais que o fervor e a espiritualidade. Das persoas que veñen a Santiago, xa me digo a Galicia, cantas veñen por motivos religiosos? Exclusivamente religiosos, pois un tercio mellor, ou algo máis de un tercio, pero non moito máis. É dicir, o que é moi frecuente é que a xente veña por todo. Pois o mellor por vir a un congreso, e de paso que o marido ven ao congreso, ven a muller porque quere ir de compras e porque quere disfrutar do patrimonio histórico, e o mellor ven a abuela porque quere ir, ou a avó porque lle quere dar un abrazo ao apóstolo, quer dizer, que ao final isto é un sumatorio. A maioria dos peregrinos chega a Santiago pelo chamado Caminho Francês. Esta via é a mais transitada e a mais promovida. Entra em Espanha por Roncesvalles e atravessa as comunidades autónomas de Aragão, Navarra, Rioja, Castela e Leão e Galiza.
Existem outros caminhos históricos, como o português ou o inglês, que desembarcam em Ferrol ou na Corunha. Atualmente, o caminho converteu-se num destino turístico em todo o mundo, com fins religiosos e culturais. Depois de uns árduos dias a pé, a cavalo ou em bicicleta, a chegada a Santiago produz reações inesquecíveis. Il Gozo, scendendo verso Santiago, è stata un'emozione abbastanza forte, perché magari dopo aver camminato per chilometri e chilometri, arrivare a una meta è sempre qualcosa di speciale. Arrivati in piazza e vedere la cattedrale è stata un'emozione molto forte. Para muitos, o caminho não termina na Praça do Obradoiro. Muitos são os peregrinos que continuam até Finisterra. A cornija da Eurorregião Atlântica, Finisterra, foi conhecida durante séculos por ser os confins da Terra, o lugar onde se acabava o mundo. Ideia que mudou com a descoberta da América. A relação da antiga Finisterra com o culto jacobino começa com a descoberta do túmulo do apóstolo. As antigas lendas contam que o corpo de São Tiago foi transferido para a cidade assente sobre o istmo de Finisterra, eleita como última morada. O caminho desde Santiago a Finisterra pode fazer-se em 3 dias, percorrendo maravilhosas paisagens, repletas de igrejas, natureza selvagem e águas bravas. Este peregrino alemão decidiu chegar até aqui, impelido pelos constantes comentários sobre a magia deste lugar. Mein Ziel war eigentlich Santiago und ich wollte nicht so weit gehen. Aber ich habe unterwegs von vielen Leuten gehört, dass dieser Weg hierher nach Finisterre sich wirklich lohnt und der schönste Augenblick auf dem Weg nach Santiago ist. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es ist wirklich der beste Platz. Unser Camino to Santiago, the best place here. O farol de Finisterra, construído em 1853 sobre a pequena península do Monte Facho e considerado o extremo mais ocidental do continente europeu, avança 3 km sobre o mar e é um dos mais emblemáticos da Galiza. Este ponto é normalmente o fim do percurso de numerosas peregrinações. A cidade das Pontes é um destino obrigatório para os turistas. O porto alberga grandes caves que dão fama a esta terra. O seu vinho, emblema da cidade, é exportado para todo o mundo. A segunda capital do país é a terra dos vinhos, mas também terra da cultura. Considerada património da humanidade, a sua parte antiga sobe por uma colina desde a margem do rio. A foz do Rio Douro forma as veias de uma cidade que se caracteriza pela sua emblemática arquitetura. A roupa estendida, as ruas estreitas e os edifícios revestidos de azulejos de cores estridentes são sinais da identidade de um dos míticos enclaves turísticos europeus. O Porto, do mesmo modo que Santiago de Compostela, é um destino muito conhecido, mas a oferta turística no resto da Eurorregião também tem grandes possibilidades de desenvolvimento. Em poucos sítios como aqui, se pode aproveitar os magníficos recursos naturais e o caráter hospitaleiro do povo, que torna a integração do turista muito fácil. A gastronomia da zona é um exemplo da simplicidade dos seus habitantes e outro dos atrativos turísticos muito conhecidos. A principal atração da gastronomia galega é a variedade, de tal maneira que é difícil dizer qual o prato típico da região. Mas se existe algo comum a todos, é a forma de cozinhar, familiar, artesanal, abundante e variada. Poder-se-ia dizer que a cozinha galega é uma cozinha clássica. Tónia Vicente é uma das chefes galegas de mais prestígio. Pelo seu restaurante, localizado num dos recantos mais peculiares de Santiago, passam milhares de visitantes. En Galicia come-se ben en calquer lugar, en cualquier tasquiña, o produto é excelente e penso que o turismo ten en conta e que temos un potencial moi grande e que temos que cuidar e mellorar para recibir máis turismo
pois de calidade, posto que o produto é excelente e penso que profesionalmente tamén estamos mellorando e que será un punto importante de referencia a gastronomía en Galicia para o turismo. O presunto com grelos é um dos pratos mais típicos da Galiza durante os meses frios. Outro prato forte é o cozido galego. As empadas merecem um capítulo à parte. Podem ser feitas de tudo e tudo pode meter-se dentro de uma empada. Falar de peixe e marisco na Galiza pode ser um tópico. Os mais saborosos são, sem dúvida, os que se pescam nas rias ou nas proximidades da costa. Pescada, rodovalho, robalo, garopo ou linguado. Passando para os mariscos e moluscos, destaca-se o polvo à la feira, cozido, cortado aos pedaços, curtido com pimentão e sal e temperado com azeite cru. No norte de Portugal, os produtos provenientes do mar são a estrela da cozinha. Bons exemplos disso são as caldeiradas, as amêijoas à cataplana e a lampreia, cozinhada de várias formas. A este restaurante de Viana do Castelo chegam convivas de toda a península para degustar a sua especialidade, lampreia no forno. Lançámos a lampreia assada, que é uma lampreia que é assada no forno, com uma batatinha nova, pequenina, que normalmente as pessoas que tipicamente não gostavam da lampreia por ser enjoativa ou por fazer alguma impressão, por ter aquele sangue, passaram a gostar da lampreia assada e a tentar provar e a gostar por ela ser diferente. Por exemplo, a lampreia que é assada, perde a gordura é transmitida à batata e fica as duas coisas ótimas. O prato mais tradicional é o bacalhau, que tem imensas formas de apresentação. A receita mais simples, cozido com batatas e couves, é a estrela na maioria dos lares portugueses. Assim, convivem duas gastronomias diferentes que, segundo alguns chefes, ainda não se uniram o suficiente para criar laços culinários na Euro-região. O mundo do cruzeiro atracou na Galiza em 1920, concretamente no Porto de Vigo. Rodeada pelas ilhas Cíes e a península do Morrazo, a Ria de Vigo é uma das mais valorizadas do continente europeu. El número de barcos ha incrementado, pues el número de pasajeros se ha multiplicado por 3. Y esa es la razón por que este año creo que vamos a batir el récord de tener sobre 100.000 pasajeros. Os eventos desportivos fazem parte do turismo do futuro. Trata-se de um turismo diferente que também une culturas. No solo son los eventos culturales y turísticos, también los eventos deportivos se están convirtiendo en auténticas oportunidades para establecer esas sinergias de comunicación, de unión y de potenciar al mismo tiempo la Eurorregión. Vigo converteu-se em sede de eventos desportivos como o Desafio Atlântico, uma regata de grandes veleiros. La presentación de grandes eventos deportivos, pues las estamos haciendo de forma simultánea en Oporto y en Vigo. Y grandes eventos como fue el circuito del automóvil que recuperó la ciudad de Oporto, o la salida de la Vuelta al Mundo a vela, que hemos presentado también en Oporto, que tuvo lugar el 12 de noviembre desde la ciudad de Vigo. Son acontecimientos con un atractivo internacional y que estamos potenciando a nivel turístico las dos ciudades. A Galiza e o norte de Portugal reúnem todos os elementos para seduzir o viajante, mas todo este potencial turístico encontra-se ainda, em alguns aspectos, desestruturado. Ainda falta ligação com o resto de Espanha, contudo existe ainda uma grande afluência de verão. Falta também programação nos operadores turísticos. A individualização empresarial está demasiado evidenciada no turismo e as políticas de promoção ainda não estão suficientemente claras. Muitas instituições já tomaram consciência da necessidade de uma maior proximidade para desenvolver o turismo. Penso que também poderemos ter um papel importante associando um conjunto de equipamentos públicos e privados
há aquilo que é uma aposta do turismo de curta duração, de gama alta, que será um dos futuros da indústria turística, nomeadamente do Noroeste Peninsular. Daquele cidadão europeu que viaja 3, 4 dias procurando um produto específico de qualidade. Estamos trabajando precisamente en potenciar ese turismo que parte de unas mismas raíces históricas, ese turismo en el que una misma persona se acerca a Galicia y al norte de Portugal buscando un mismo objetivo. Nuestra memoria histórica es la misma, por lo tanto, tenemos grandes posibilidades de futuro dentro de nuestro eixo atlántico. A antiga Galécia dos romanos, formada pela Galiza e norte de Portugal, terá de voltar a estreitar os seus laços de colaboração no século XXI para apresentar-se ao mundo como um único destino turístico. Mas a Galiza e o norte de Portugal escondem um tesouro no seu interior, um património histórico monumental e cultural de exceção e uma gastronomia de reconhecido prestígio internacional. A sua história é muito rica e o seu futuro prometedor. Para que quero eu ollos, Señora Santa Lucía, se non ves o meu amor, nem de noite, nem de dia, ou és tan linda, ou és tan fermosa, como a boca rosa que no jardim vi, oh, dá-me um beijo para matar desejos que eu sinto por ti.